Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa. Nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 8, com o objeto de conhecimento, uma nova literatura, o homem, a realidade e a natureza. E o detalhamento, literatura realista e literatura naturalista, uma nova realidade social. A gente vai entrar um pouquinho nesse universo da literatura realista, naturalista e compreender algumas diferenças entre as duas vertentes. Então vamos à nossa aula. E antes de falar sobre a literatura realista, a literatura naturalista, particularidades, diferenças, algumas semelhanças, a gente precisa fazer esse contexto histórico da literatura no Brasil de forma geral. E é importante entender que o romantismo, a escola literária que é desenvolvida antes do realismo e naturalismo, ele abre as portas da leitura no Brasil, do desenvolvimento de fato de um sistema literário. Afinal de contas, antes do romantismo no Brasil, a gente tem algumas manifestações literárias, como o barroco, o arcadismo, que são formas ainda muito iniciais de uma literatura no nosso país. É apenas com o romantismo que a gente vê um desenvolvimento maior, um público leitor, o que é muito importante, publicações, a imprensa é muito importante, o surgimento dos jornais impressos, em que eram publicados trechos de obras que viriam a se tornar os romances, né? Aquilo que seria compilado depois. José de Alencar é muito importante nesse sentido. Publicações, de fato, de livros que ajudam a estabelecer uma literatura no Brasil, um sistema literário, de fato, com características particulares. E o romantismo ele também busca, a gente sabe disso, uma identidade nacional. Busca compreender uma nação que vai surgindo após a sua independência em 1822. Isso tudo contribui para toda a fórmula, todo o esquema, as características que nós percebemos na literatura romântica nas suas três fases. É óbvio que alguns autores vão se voltar para a compreensão do país enquanto identidade nacional, pensando a figura do indígena, a figura do negro também, as figuras que compõem todo o espaço brasileiro, as características físicas também do brasileiro, essa fusão, essa mescla, né, entre várias etnias, entre vários grupos. E, claro, também pensando o espaço, a fauna e a flora enquanto representativa de um país muito peculiar, muito específico, que é o Brasil. Perfeito? Também muito grande, né? Então a gente tem características voltadas para os espaços que os autores conhecem. Então esses pensadores eles buscavam justamente essa identidade nacional, mas copiavam de fato muito do que se fazia na Europa, algumas características. Por isso que nós vemos, por exemplo, indígenas em algumas obras sendo tratados como cavaleiros medievais, com uma honra em busca de poder, de glória, enfim. Mas ainda essa imitação vinculada também a essa busca de elementos que representem as cores locais brasileiras. Então, alguns autores até, por exemplo, na segunda geração, eles já buscam o escapismo. Eles percebem essas mudanças à sua volta, eles leem europeus que percebem a revolução industrial e aquele mundo faz com que ele queira fugir daquela realidade, por isso o escapismo, por isso as características são muito voltadas para o subjetivismo, o eu, esse mundo interno do eu lírico, no caso do poema, ou então de personagens, no caso de alguns romances, e já na terceira geração romântica brasileira, a gente vê uma transição, né? A busca de aspectos mais voltados para o social, o abolicionismo, e é aí que a gente percebe essa transição entre o romantismo e o realismo. Por mais que a terceira geração romântica ainda esteja dentro de uma estética do romantismo, já se percebe alguma tentativa de uma mudança naquilo que é o seu objeto, perfeito? Então vamos entender um pouquinho sobre o surgimento de determinados movimentos sociais. Então olha lá, o realismo e o naturalismo emergem na segunda metade do século XIX. Então a gente vai pensar aqui nessa segunda metade do século XIX, principalmente os anos de 1880, tá? Então a gente vai pensar essa segunda metade com 1880, porque em 1881
A publicação do livro do Aloysio de Azevedo, né, O Mulato, com a estética voltado muito para essa questão da estética naturalista. É claro que antes, no Pará, um escritor chamado Inglês de Souza, lá em 1877, ele publica O Coronel Sangrado, só que quem vai ficar marcado por esse início do movimento naturalista é o Aloysio de Azevedo, autor do Cortiço, um dos grandes livros representando dessa fase. Mas por que eu estou falando sobre essa data? Porque é muito importante a gente compreender que o romantismo ainda está acontecendo também. Todas essas estéticas elas vão surgindo basicamente ao mesmo tempo. O romantismo um pouquinho mais cedo, já para o final do século XIX, metade para o final, a gente já vê o realismo e o naturalismo como reações ao romantismo. Então, os autores do realismo e do naturalismo, eles querem se opor àquela estética que muitas vezes eles vão considerar ultrapassada, patética, muito sonhadora, né? Isso vai ser importante. Então, marcam essa virada na literatura e nas artes, essa oposição. Então, tudo que a gente sabe sobre romantismo, sobre aquele exagero, sobre o subjetivismo, isso vai mudar bastante na estética do realismo e do naturalismo. Eles não são a mesma coisa, a gente vai aprender sobre isso, mas é importante a gente saber que há essa mudança, tá? Então, enquanto o romantismo valorizava o emocional, o idealizado e o subjetivo, é isso que eu estou falando, né? Romantismo é emotivo, ele pensa no eu, pensa nos meus sentimentos, nas minhas características, no que eu acredito. É idealizado, a figura da mulher, principalmente ali na segunda geração, ela é muito idealizada. A gente tem ali o subjetivo, nesse sentido de falar muito sobre si mesmo. Esses outros movimentos, que são o realismo e o naturalismo, então vamos pensar aí, romantismo, depois realismo e naturalismo. Esses novos movimentos, que são realismo e naturalismo, eles buscam uma visão objetiva. Então já não quer mais falar sobre si. Ele quer explorar o outro, ele quer explorar a mente do outro, as características do outro, estudá-lo muitas vezes como se fosse um objeto de estudo. Ela é muito crítica também, quer falar, por exemplo, sobre a hipocrisia de um grupo, a hipocrisia de uma sociedade e científica da realidade. E aqui a gente vai ter marcado uma das principais diferenças entre realismo e naturalismo, porque o realismo ele foca muito na mente, nas características, no interno de determinado personagem, querendo estudar para saber a sua psique. Enquanto o naturalismo vai ver o estudo do ser humano, também enquanto personagem, né, a partir de uma outra perspectiva muito mais científica, como se fosse realmente um animal que pode ser estudado de acordo com a sua observação. A gente vai ainda explicar isso de forma mais aprofundada, mas já entendo que o naturalismo ele é muito voltado para os estudos científicos, principalmente no campo da biologia, que vai se desenvolvendo com a publicação da Origem das Espécies. Continuando, então, para entender seu surgimento, né, a gente tem que analisar 3 dimensões. Muito importante a gente pensar essas 3 dimensões. A primeira delas é o contexto histórico-social. A gente tem aí transformações do século XIX, inclusive na mentalidade das pessoas. A gente já não tem mais aquela ideia que aparece muito no romantismo ainda, né? Sobre palácios, sobre reis, rainhas, cortes, né? No Brasil, a ideia do império vai aparecer ainda um pouquinho mais focado em outros aspectos que são da burguesia. É o que acontece na Europa também, né? A mudança de muitas monarquias caindo e se transformando em outras instituições, outras formas de governo, principalmente a burguesia, principalmente esses pequenos comerciantes que começam a ganhar espaço junto com o capitalismo, transformações sociais, vamos falar sobre. Então, o contexto histórico-social, as mudanças das pessoas e do espaço que elas estão inseridas são bastante importantes. Também temos o contexto filosófico-científico. Então, temos influências teóricas, mudança nos estudos. Então, a Europa está tentando se transformar em um lugar mais racional, buscando essas correntes científicas, pelo menos parte da Europa, né? Então, isso também vai surgir, a filosofia, a ciência vai ganhar muito destaque. E aí a gente tem o contexto literário, que é a ruptura com o romantismo. É compreender aquele movimento passado como algo ultrapassado, de fato, e patético, muitas vezes bobo, como se fosse exagerado, e por conta do objetivismo, né, olhar para aquilo e falar, não, isso aqui não serve, não cabe numa sociedade que está se tornando cada vez mais racional. Então, no primeiro momento, a gente tem que entender esses 3 pontos. Mas claro que a gente vai ouvir a nossa especialista, a nossa professora Shirley, que vai falar um pouquinho mais sobre esse contexto histórico para a gente se aprofundar. Fiquem com o vídeo.
Olá, eu sou a professora Shirley Botelho, sou do componente de História e eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o contexto europeu a partir da segunda metade do século XIX. Então, vamos lá. A Europa, nesse período, ela vivia intensas transformações. A gente vai ter a Revolução Industrial, que iniciou ali no final do século XVIII e já se espalhava pela Europa, com países como a França, Alemanha, Bélgica e Itália. Esse processo todo provocou profundas mudanças na economia e na sociedade. As máquinas tomaram o lugar das ferramentas artesanais e o trabalho assalariado nas fábricas se tornou cada vez mais comum. Esse processo gerou também um aumento na miséria urbana. As cidades cresciam sem estrutura e a desigualdade social se agravava. Com isso, o descontentamento era geral, tanto entre trabalhadores quanto entre setores da burguesia que desejavam cada vez mais liberdade política. É nesse contexto que surgem as revoluções de 1848, conhecidas também como Primavera dos Povos. Foram revoltas populares e burguesas que ocorreram em diversos países da Europa. Temos como exemplo a França, a Áustria, a Alemanha e a Itália. Essas revoluções, elas expressavam o descontentamento com os regimes absolutistas e a defesa de mais liberdade política, como o voto e a Constituição. No entanto, apesar das intenções, muitas dessas revoltas foram reprimidas e não alcançaram seus objetivos imediatos. Ao mesmo tempo, novas ideologias ganhavam força. O socialismo, por exemplo, com Marx e Engels, que criticava o capitalismo e defendia uma sociedade mais justa e igualitária. Já o anarquismo propunha a eliminação do Estado e da propriedade privada, acreditando na autogestão. Então, portanto, a Europa, ali na metade do século XIX, ela foi marcada por contradições profundas, com o aumento tecnológico e urbano de um lado, mas também o crescimento das desigualdades sociais, revoltas e o surgimento de ideologias revolucionárias que mudariam o mundo nos séculos seguintes. Até a próxima! E como vocês puderam ver aqui, revolução é a palavra-chave, né? A professora Shirley falou bastante sobre esses aspectos, as revoluções que vão acontecendo, mudanças espaciais, sociais, históricas, muito importantes para novas instituições, né? Nova ordem social, organização social de vários países da Europa, muitos grupos. É por isso que muitas vezes a gente pensa na Europa como essa união, né? Porque tudo que acontece parece que os outros países vão seguindo algumas tendências. E no Brasil, de certa forma, os nossos pensadores também queriam seguir determinadas tendências. Eles liam, sabiam das notícias, do que estava acontecendo, muitas vezes, podia chegar um pouquinho atrasado, mas eles sabiam dessas revoluções e queriam trazer isso também para o Brasil, inclusive no aspecto racional científico que a gente viu, que é muito importante para compreender esse momento. Então observem agora comigo, a gente vai detalhar, né, falando primeiro sobre o contexto histórico-social, que é esse mundo em transformação, o século XIX. A professora falou aí sobre a Revolução Industrial e urbanização. São mudanças, né, do que a gente compreende como cidade hoje, muito se deve a essas formas que vão se modificando ao longo do século XIX. Então a gente tem o crescimento das cidades, o surgimento do proletariado e aumento da miséria. Então agora com a indústria, com as fábricas, nós temos funcionários. A gente sabe que na Inglaterra isso foi muito problemático, pessoas com 16, 18 horas de carga de trabalho, crianças trabalhando, é uma mudança que vai acontecendo. Para uns, é como se fosse uma representação naquele momento das revoluções, do desenvolvimento, do progresso. Isso é muito importante para a gente compreender, ao mesmo tempo que hoje, com o nosso olhar mais recente, a gente sabe sobre toda a miséria, né? Críticas às condições de trabalho e à exploração capitalista, isso vai acontecer na publicação do Capital, do Karl Marx, lá em 1867. Já se pensava muito sobre esse novo sistema, que era o capitalismo, né? E já se queria criticar, mudar, saber que a partir dali haveria outro desenvolvimento, haveria mais mudanças, evolução. É um século em que a gente sempre acredita que as coisas estão mudando, perfeito? A mudança aqui é bastante interessante para a gente pensar no contexto de revolução. Continuando
a gente tem aqui a crise do liberalismo e das monarquias. Então, vários países europeus que tinham reis, rainhas, que eram impérios, que eram monarquias de forma geral, elas vão caindo. Há uma crise, né? Por isso essa primavera dos povos, aí, em 1848, essa ideia de várias revoluções burguesas, de grupos, pequenos comerciantes principalmente, né, que não queriam mais ser governados. Agora eles têm acesso à leitura, eles começam a se desenvolver, achar que não há mais uma monarquia que está acima deles, que eles são igualitários. Essa ideia de todos de forma igualitária também é muito importante aí no século XIX. Ascensão do socialismo e anarquismo, essas correntes que observam aquele universo, aquele novo mundo e também querem criticar, né? A professora falou aí sobre o socialismo e anarquismo, alguns conceitos, um mundo sem governo, algo autorregulado, ao mesmo tempo que a divisão igual de bens, tudo isso pensado a partir daquele universo de indústria e do capitalismo que vai surgindo no século XIX. Continuando, também temos a ideia do avanço científico e tecnológico. Começando pela teoria da evolução de Charles Darwin, A Origem das Espécies, ali em 1859, a publicação, que muda muito a nossa concepção da biologia, do mundo, do universo, dos animais. Tudo isso pensando nessa questão que o evolucionismo vai destacar. Também temos o positivismo de Augusto Comte, essa ideia da ordem e progresso, que está no lema da bandeira nacional brasileira, né? Sempre buscar a ordem, sempre buscar o progresso. Essa ideia positivista também acontece bastante, muito influenciado, na verdade influencia bastante o naturalismo. O determinismo de Hippolyte, o homem é produto do meio, raça e momento histórico. E daí vai surgir algumas variantes, como o determinismo social, a luta pela sobrevivência, a vitória do mais forte, o mais fraco cai. Isso vai aparecer também em muitos textos naturalistas, que é uma espécie de corrupção, uma mudança dos textos, adaptação para contextos locais, grupos. No final das contas, a gente vai ver que, por mais que seja um século que busca o progresso, a ordem, o desenvolvimento social, ele também utiliza várias teorias científicas para justificar suposta superioridade racial de alguns grupos. Isso é um aspecto muito negativo e que acaba transparecendo em algumas obras, principalmente do naturalismo, perfeito? Continuando, a gente tem aí Brasil e Portugal no período, pensando já na ideia de Portugal, em que o realismo vai ser muito importante, e no Brasil. No Brasil a gente tem o fim do tráfico negreiro, que acontece em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Tem a Lei do Ventre Livre, de 71, né? Os filhos das pessoas escravizadas não são mais pessoas escravizadas, são pessoas livres, e o movimento abolicionista, que vai também ser muito falado ali na terceira geração do romantismo brasileiro. A crise do império e crescimento do republicanismo. Então, na Europa, nós temos aí queda de várias monarquias. No Brasil também se buscava isso com a crise do império. A própria corte portuguesa passava por algumas crises e não conseguia administrar a colônia. Que não era mais colônia, né? Mas eu digo no sentido de que desde 22 não administrava mais a colônia, e depois Portugal não tem muito como recuperar esse território, né? Já segue também com as suas próprias crises lá em Portugal. A urbanização do Rio de Janeiro e São Paulo, cidades importantes que vão surgindo, que vão ser centros basicamente culturais, sociais, econômicos do Brasil. Lá em Portugal, falei para vocês, crise do liberalismo monárquico e crescimento do republicanismo. Também não se queria mais a corte portuguesa, foi perseguida por Napoleão, veio ao Brasil, voltou, mas passa por uma crise muito grande, né? Os portugueses também fazem parte desses movimentos de republicanismo europeu. Influência das ideias europeias, como o cientificismo. Afinal de contas, é fronteira com a maioria desses grupos, a Alemanha, a França, que são países que estão ali na vanguarda dessas correntes científicas, perfeito? Vamos tentar pensar agora, então, sobre o contexto filosófico e científico. Falamos sobre o histórico social. Então, os movimentos foram profundamente influenciados por correntes de pensamento que pregavam a observação empírica e análise racional. Muito importante a gente pensar, tá, que a ciência ela vai surgindo justamente em oposição a todo o secularismo europeu, a toda a influência religiosa que a Europa sempre teve. A partir daqui, como é sempre uma oposição àquilo que era o passado, então vai ganhando destaque essa observação empírica, ou seja, observar os elementos da natureza, atribuí-los a uma racionalidade, algo que pode ser compreendido a partir das ciências naturais. Tudo isso ganha espaço, assim como a ideia da filosofia também, perfeito?
Isso tudo ajuda a literatura, influencia na literatura, influencia no meio, influencia em tudo. Continuando, contexto filosófico e científico ainda, né, foram profundamente influenciados por correntes de pensamento, de observação empírica e análise racional, como o positivismo ali de Augusto Comte. Então a realidade deve ser analisada com métodos científicos, muito importante. Falei para vocês que o naturalismo ele tem muito da ciência, muito mesmo. E pensar a realidade a partir da observação, não mais atribuindo a uma força divina, é muito importante. É uma mudança de patamar na sociedade, na humanidade de forma geral. Começa ali na Europa, né, vários movimentos que pensam, e o positivismo tenta pensar esses fenômenos naturais, tenta pensar a observação da própria sociedade enquanto esse fenômeno que pode ser sentido, que pode ser avaliado, que pode ser mensurado. Continuando, a gente tem também o determinismo. O comportamento humano é determinado por fatores externos. Então, a sociedade em que você cresce, o que é passado de geração em geração, o clima, tudo isso dentro do determinismo é que vai dizer que o seu comportamento vai ser determinado por esses fatores. Pode ser a família, pode ser o clima, o espaço, as pessoas. Isso é muito importante, principalmente no naturalismo, quando a gente fala do texto Cortiço, né? Em que há mudanças em diversos personagens influenciados por outros, e marca um pouco de como esse determinismo vai aparecer na literatura. Continuando, temos o darwinismo social, a ideia de sobrevivência do mais apto aplicado à sociedade. Aqui é Darwin sendo lido por essas correntes, muitas vezes preconceituosas e racistas, e coloca essa ideia do mais forte, sobrevive. Isso vai acabar aparecendo em algumas obras também. Não estranhe se a gente vê alguns trechos que possam parecer racistas, que podem parecer até ofensivos, porque se acreditava nisso, alguns autores liam, acreditavam e traziam para suas obras essas ideias, o que pode soar um pouco esquisito para quem lê hoje em dia. Continuando, o marxismo, né, a crítica às estruturas de classe e a exploração econômica. E aqui a gente está falando sobre um movimento que nem sempre vai aparecer ali no naturalismo, mas que no realismo pode ter um pouquinho de espaço, sim, com Machado de Assis. Ele sim, um observador da sociedade brasileira, das hipocrisias e das desigualdades sociais. Ele sempre trabalhava isso de uma forma muito sutil. Ele não precisava ser muito objetivo, ele não precisava ser um marxista, precisava agir como se estivesse buscando uma mudança brusca, até porque ele também escrevia para esses grupos. Esses grupos gostavam de ler Machado de Assis e nem sempre se identificavam, e isso era a grande jogada, né? Ele era irônico, apontava essas hipocrisias, mas de uma forma muito sutil, pensando também nessas desigualdades econômicas que eram causadas pelo capitalismo, tá bom? Continuando, essas ideias levaram, então, os escritores a enxergarem o homem como um produto do meio, não como um ser livre e heróico, como no romantismo. Principalmente essa ideia do produto do meio ali no naturalismo, tá? Nem todos, alguns vão buscar justamente tratar sobre as hipocrisias, as desigualdades, tudo aquilo que caracteriza a humanidade, mas a gente tem um pouquinho de medo de falar. Madame Bovary, por exemplo, levou o Flaubert, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas levou ele ao tribunal, porque chocou muito a sociedade. Elas não queriam ouvir sobre aquilo que faz parte da humanidade, adultério, morte, mentira, essas coisas que tinham menos espaço no romantismo aqui vão aparecer de forma bastante marcada. Continuando, aqui a gente tem justamente umas diferenças entre o romantismo e o realismo naturalismo. Então, olha lá. No romantismo, eu tinha a visão do homem como um herói idealizado, emocional, muitas vezes voltado para si, que tenta escapar do mundo. Ou no caso do indígena brasileiro, no romantismo brasileiro, né, a gente tem aquela ideia daquele herói que nem parece de fato indígena, parece uma outra coisa inventada e de fato. Enquanto no realismo naturalismo, a gente tem esse ser influenciado pelo meio, no naturalismo, né, e ele não tem idealizações. É um homem de fato real, é um homem que mente, é um homem que trai, é um homem que tem sentimentos sim, mas eles não são exagerados como no romantismo. A narração no romantismo, no caso da prosa, é subjetiva, ela é muito sentimental. Enquanto no realismo naturalismo, a gente tem ela é objetiva, ela é descritiva, ela é crítica, então por vezes a gente vai ter um narrador criticando algumas atitudes dos personagens, ou então sendo irônico em relação a essas atitudes. A gente tem essas descrições objetivas e não muito sentimentais. A descrição também é bastante importante por conta dos ambientes de casas, por exemplo, de fábricas, das ruas, da urbanização. Isso tudo precisa ser bem detalhado para um realista.
Enquanto aos temas, a gente tem no romantismo aquele amor impossível, o nacionalismo na primeira fase do romantismo brasileiro, toda aquela temática de exaltação de todos os valores, enquanto no realismo a gente vai ter os temas da sociedade, as patologias, as doenças, né, aquilo que aflige a mente e o corpo do ser humano, a hipocrisia burguesa, muito no Machado de Assis, inclusive. Esses temas serão mais caros ao realismo e ao naturalismo. Temos a influência da Revolução Francesa no romantismo, do individualismo, enquanto no realismo e naturalismo a ciência e a industrialização, ou seja, mudanças sociais urbanas que estão acontecendo na Europa. Então, esses destaques ajudam a gente a pensar um pouquinho de como uma estética e a outra vão mudar, né? Uma transição, ela praticamente se opõe, é muito diferente o que vai ser produzido pelo realismo e naturalismo daquilo que vinha sendo produzido pelo romantismo. Continuando, a gente tem aqui o realismo, então, a arte como espelho da sociedade, ela mostra a sociedade. É como se você lesse o livro realista e se olhasse no espelho. Esse sou eu, essa é a minha sociedade. Características fundamentais no nosso realismo, temos a objetividade e racionalidade. Então, o narrador assume um tom impessoal, quase científico, evitando o juízo de valor. É quase científico. Mas aqui está a diferença entre o naturalismo. O naturalismo ele busca ser um pouquinho mais científico, tá? Evita também o juízo de valor, ele pode ser irônico, mas nem sempre ele vai deixar explícito aquilo que ele acredita. Pode ser que aconteça em alguns autores, mas ele quer ser racional e objetivo, como se estivesse observando ali a distância, né? Personagens complexos, protagonistas não são heróis, mas seres cheios de contradições. Pelo menos não na ideia de herói que a gente tem do romantismo, né? São seres cheios de contradições, eles são egoístas muitas vezes, eles têm ambições, fraquezas morais, então eles podem recorrer ao adultério, à mentira, isso tudo vai aparecer no realismo. E depende muito do autor também, tá? Alguns são mais afiados, mais objetivos. O Machado de Assis ele é um pouquinho mais sutil, em alguns pontos vai mais no ponto. Continuando, uma crítica social afiada, né? A burguesia, o clero e o casamento são alvos frequentes de ironia, são essas instituições, né? Tudo aquilo que observa. Então, se a religiosidade era muito importante para o romantismo, no realismo ele vai ganhar justamente também a sua parcela de culpa, a sua crítica, assim como a burguesia, a sociedade, os grupos sociais da época, né? Casamento, então, é como se dissesse que o casamento não é aquela coisa do romantismo, aquele amor eterno entre as pessoas. Não, isso não existe, isso também está sujeito a problemas. Cenários urbanos, detalhes concretos e linearidade temporal. Então vai ter essa oposição no escapismo. O romântico ele queria fugir daquele mundo. O realista ele vai buscar justamente se inserir nesses cenários, tá? Nesse ambiente urbano, o ambiente da casa. Ele quer descrever aquilo, ele quer inserir os seus personagens para mostrar como ele funciona dentro daqueles grupos. Continuando, os nossos autores representativos, né? Temos aí o Machado de Assis no Brasil, que tem uma psicologia profunda e ironia, principalmente em Dom Casmurro, né? Falamos sobre a instituição casamento, em Dom Casmurro, em que nós temos ali o caso da suposta traição da sua personagem, da Capitu, tem a análise da psicologia do nosso narrador, né? Tem a ironia de tudo que acontece naquele texto, da própria instituição casamento. Tudo começa, na verdade, com o Gustave Flaubert, na França. O rigor descritivo no livro Madame Bovary, em que nós temos uma personagem que se casa, acha que vai ser a vida de casado como nos romances, mas é muito diferente, ela acaba recorrendo a vários amantes, e isso traz muitos problemas, até que ela se suicida por conta do tédio, por conta que ela não vê satisfação em nada, o marido também acaba morrendo, e enfim. Mas levou aí, como eu falei para vocês, o Flaubert aos tribunais, porque chocou muito a sociedade, queriam que ele se justificasse sobre esses temas, né, sobre adultério, sobre mentira, que ele trazia para o texto. Em Portugal, temos essa de Queiroz, com uma sátira social, os Maias, que acompanha aí 3 gerações da família dos Maias, também focando bastante nesses assuntos familiares, na instituição família, agora no caso, né, falando também sobre casamento e outros pontos, mas em Portugal o realismo também é bastante forte. E para terminar, ver aqui as características de realismo e naturalismo. Enquanto o realismo tem ali a psicologia e a sociedade, o naturalismo vai buscar mais o instinto
e focam na biologia. No realismo, a visão do homem é livre, mas influenciado pelo meio. No naturalismo, ele sempre é determinado, ele não pode fugir do seu destino. Nos temas, no realismo, a gente tem a burguesia, o adultério e a hipocrisia, enquanto o naturalismo foca em temas um pouco mais perversos, né, como prostituição, violência, degeneração. A linguagem no realismo, principalmente Machado de Assis, ela é mais sóbria e objetiva, enquanto o naturalismo ela é mais crua e fisiológica, muitos termos voltados para a biologia. E o exemplo clássico do realismo é Dom Casmurro, né, que nós temos aquela dúvida psicológica, a psique do nosso narrador personagem, e o naturalismo, com certeza, o Cortiço, né, que é uma animalização humana. Vocês ainda vão aprender, com certeza, sobre isomorfismo, que também aparece no naturalismo, mas é importante a gente entender essas diferenças entre as duas vertentes, ambas se opondo ao romantismo e focados em aspectos sociais, científicos e da racionalidade que começam a florescer na Europa, perfeito? E como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.